Vejam só, gente, o que esta amada está falando neste vídeo sobre os que comem muito. Vejam o vídeo que ela está falando, depois vou colocar um estudo bíblico de Provérbios 23, verso 20. Prestem atenção. Eu concordo. Você sabia que Deus disse que os gulosos, as pessoas que comem demais, não herdarão o reino dos céus? Sério, isso eu não estou inventando não. Deus disse através de Paulo, lá em Gálatas 5, os glutões não herdarão o reino dos céus. Porque a pessoa que come demais, ela demonstra falta de domínio próprio, falta de autocontrole, que é fruto do Espírito Santo. E se ela não está tendo domínio próprio, é sinal de que ela não está deixando Deus agir na vida dela. Ele está cedendo aos desejos da carne. Sim, o comer demais é você ceder o seu desejo carnal. As pessoas costumam falar de todos os outros pecados carnais, todos os outros desejos. Mas e o desejo de comer demais? Que é tão pecado quanto. Uma pessoa que escolhe comer demais, comer alimentos que não fazem bem para a sua saúde, alimentos não nutritivos, ela está se autodestruindo. Ela não está cuidando do templo do Espírito Santo. E infelizmente dentro das igrejas pouco se fala disso, porque o crente tem mania de dizer: ai, crente não bebe, mas come. É a mesma coisa de dizer: ai, crente não comete o pecado da bebedeira, mas comete o pecado da glutonaria. Deu para entender? É tão pecado quanto. Eu vou ser sincera, eu não confio muito na palavra de alguém que demonstra que não tem controle sobre o seu comer. Porque se ela não está sendo leal com o próprio corpo, ela não está sendo cuidadosa, ela não está sendo zelosa com o templo do Espírito Santo que cabe à pessoa cuidar, que dirá as outras coisas. Então, vamos parar de passar pano quente em cima desse pecado que é o comer demais e vamos começar a ter autocontrole. Permitir que o Espírito Santo te guie para que você não venha deixar de herdar o reino dos céus por ceder os seus desejos carnais. Estudo Bíblico, Provérbios 23, verso 20, nova tradução na linguagem de hoje. Introdução, Provérbios 23, verso 20, inserido no contexto de conselhos sobre sabedoria e moderação, adverte contra a companhia de pessoas que se entregam à embriaguez e à glutonaria. Este versículo é parte de uma seção maior, Provérbios 23 versos 19 ao 35, que detalha os perigos do excesso, especificamente o álcool, e suas consequências devastadoras. Ele destaca a importância de escolher amigos e influências que promovam a autodisciplina e o bom senso, ao invés de vícios e comportamentos destrutivos. A sabedoria personificada, comum no livro de Provérbios, visa guiar os jovens, e todos os crentes, em caminhos de vida que conduzem à prosperidade e ao temor do Senhor. Contexto histórico. No contexto histórico e cultural do antigo Israel, a embriaguez e a glutonaria não eram apenas falhas morais, mas também desvios da lei e da ordem social. O Antigo Testamento frequentemente adverte contra o consumo excessivo de álcool, Levítico 10 verso 9, Provérbios 20 verso 1, e o capítulo 23 de Provérbios ecoa essa preocupação. A preocupação com os órfãos, versos 10 ao 11, e a ênfase na instrução dos filhos, versos 12 ao 14, sugerem uma sociedade preocupada com o bem-estar e a educação das gerações futuras, a fim de não cair no buraco da vida desregrada. A embriaguez e a glutonaria podem levar à pobreza, verso 21, a falta de discernimento, verso 33, e, por fim, a destruição familiar e social. A referência às prostitutas e mulheres imorais, versos 27 ao 28, também demonstra a natureza destrutiva de uma vida sem controle, pois a embriaguez muitas vezes leva a decisões imprudentes e a comportamentos imorais.
A preocupação com a prudência e o bom senso permeia todo o capítulo, enfatizando a importância de evitar influências negativas e buscar a sabedoria para tomar decisões acertadas. Interpretação: a partir de uma perspectiva teológica protestante, o versículo 20 adverte contra a influência de pessoas que vivem sem autodomínio, algo que se desenvolve a partir do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 versos 22 ao 23. Isso não significa necessariamente julgar ou condenar tais pessoas, mas sim reconhecer que sua forma de viver pode nos desviar do caminho que Deus tem para nós. A Trindade nos ensina sobre o amor e a graça de Deus, Pai, a salvação por meio de Jesus Cristo, Filho, e o poder do Espírito Santo para nos transformar e nos capacitar a viver uma vida que agrada a Deus. A amizade e a companhia de pessoas que não se preocupam com o autodomínio podem levar a decisões ruins e a hábitos destrutivos. Como crentes, somos chamados a ser luz e sal na terra, Mateus 5 versos 13 ao 16, o que inclui exercer discernimento em nossas escolhas de amizades e influências. Isso não implica isolamento, mas sim a busca por relacionamentos que edifiquem e inspirem ao crescimento espiritual e moral. O versículo 20 nos lembra da importância de escolher nossos companheiros com sabedoria, buscando aqueles que nos incentivem a buscar a sobriedade e o autodomínio, em todas as áreas da vida. Veja as referências. 1 Coríntios 15 verso 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Este versículo expressa uma verdade fundamental sobre a influência que nossos relacionamentos exercem sobre nós. Assim como Provérbios 23 verso 20, 1 Coríntios 15 verso 33 adverte contra a ingenuidade e a importância de proteger nossa moralidade e nossos valores da corrupção que pode vir de más companhias. Ele ressalta a necessidade de ser seletivo em nossos relacionamentos e de evitar aqueles que nos desviam do caminho da retidão. Gálatas 5 versos 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra essas coisas não há lei. Este versículo oferece uma perspectiva positiva e capacitadora. Enquanto Provérbios 23 verso 20 adverte contra a falta de autodomínio, Gálatas 5 versos 22 ao 23 nos lembra que o autodomínio é um fruto do Espírito Santo, algo que Deus nos capacita a desenvolver em nossas vidas. Isso nos dá esperança e nos encoraja a buscar a presença do Espírito Santo para nos ajudar a resistir às tentações e a viver uma vida de moderação e equilíbrio. O autodomínio, portanto, não é apenas uma questão de força de vontade, mas sim uma manifestação do poder de Deus em nós.